Você está ouvindo o Parlamento das Corujas. Olá, sejam bem-vindos, nós somos o Parlamento das Corujas, eu sou a Thaís Prioli e eu tenho 231 anos. Eu sou o Gustavo de la Fromage e eu tenho 230 anos. Meu nome é Vincenzo Della Rica e eu tenho 512 anos. E meu nome é Huntor, vampiro antediluviano de 30 mil anos. Hoje nós vamos falar de 2 filmes de vampiros. O primeiro deles é Os Garotos Perdidos, um filme de 1987. E o que teve também de importante esse ano foi o ano que eu nasci. Ah, meu Deus do céu! Eu tava estranhando você falando um filme de 1987. Eu falei, mas ela já vai fazer a sinopse, a gente nem começou. Garotos Perdidos conta a história de 2 irmãos, Michael e Sam, que eles se mudam pra uma cidade chamada Santa Carla, na costa da Califórnia, com a mãe deles depois da separação dela. E conta o envolvimento do Michael, principalmente, com uma gangue de motoqueiros que durante o ano descobre uma gangue de vampiros. Adolescentes. Supostamente próxima adolescência, né? Jovens vampiros. Jovens vampiros. Ah, ruim, né? Fala jovem vampiro. O filme ele foi dirigido pelo Joel Schumacher, né? Que também dirigiu Um Dia de Fúria, Batman Eternamente, que eu adorava quando eu era criança. Nossa. Um Dia de Fúria eu não sabia que era dele até recentemente. O Joel Schumacher, ele me assusta às vezes. Ele fez Um Dia de Fúria. E aí ele fez O Fantasma da Ópera, do Gerard Butler, o Leônidas 300. O Joel Schumacher? O Joel Schumacher? Sim. Ah, eu sei, o que eu acho legal dele do Dia de Fúria é aquele da cabine telefônica. Ah, sei. Por Com também, Colin é verdade. Farrell. Colin Farrell. A gente vai mencionar o Colin Farrell todo o cast agora. Sim. Colin Farrell que é um dos atores favoritos de Joel Schumacher, né? Ah, é? Sim. O que ele fez além do Colin Farrell? Não lembro, tá escrito na Wikipedia. Muito bom. Nossa, o Joel Schumacher, ele começou a trabalhar depois dos 30 anos com filme só. Sim. Ele trabalhava com moto. Gosta de cores vibrantes em seus filmes. Você vê os Batmans deles, não São- tem nada são sombrio, bem- né? Contrataram ele pra tirar um pouco daquela parte sombria do Tim Burton dos outros 2 primeiros Batman. Mas o sombrio do Tim Burton é um sombrio bonitinho, né? Que na época, né? Eu acho que era um sombrio pra caramba, nos anos 80. Ali. É, os caras achavam que era sombrio demais, né? Eles estavam acostumados com a música dos anos 80. Música pop dos anos 80, que era a coisa mais colorida. O que era triste, porém animadinho. Não, até pra falar disso do Joel Schumacher. Pegaram um Tim Burton que tinha uns... que pra gente é sombrio, mas é engraçadinho. Uhum. E ele transformou aquilo na gaiola das loucas. Mas não foi muito culpa dele, foi meio culpa. O estúdio também foi meio culpado. A Foi Gaiola por das causa Loucas é desse- outro filme muito legal também. Engraçado. A gente descobre também que ele é extremamente. Nesse filme dos Garotos Perdidos, a gente descobre na hora que usa, por exemplo, a cena da loja de quadrinhos, que ele é extremamente fã de Batman e Superman. Por que ele fez isso? Não sei, mas quando criança eu adorava esse filme, eu não sei. Eu acho que talvez fosse um filme pra crianças, não sei. Batman? Ah, sim. Eu fiquei assustado quando eu descobri que o Garotos Perdidos era um filme do Joel Schumacher. É bem bizarro, né? Falaram assim, entende? Sério? É que é o Fantasma da Ópera tudo de novo. É um dos primeiros filmes dele? É um dos primeiros filmes dele. Nossa. É engraçado o roteiro original do filme, né? Isso, o roteiro original do filme era pra ser. Pelo nome do filme, você já vê que tem a ver com o Peter Pan, né? Com as histórias do Peter Pan, os garotos perdidos, as crianças que o Peter Pan levava pra Terra do Nunca lá, que moravam com ele lá. E era pra ser um filme com crianças mais novas ainda, não adolescentes ou acabando de sair da adolescência. Tanto que você também vê na parte dos poderes deles. Os vampiros, geralmente em filmes, você vê eles voando como morcegos. Uhum. Nesse filme, apesar de não mostrar muito eles voando, você vê claramente que eles voam na forma humana deles. Sim. Como os garotos perdidos da história do Peter Pan faziam. Sei. Voavam como o pozinho mágico. O pozinho mágico, todo mundo voa, cara. Crianças não usem drogas. Exatamente. Eu preciso dizer o quanto eu me senti idiota, porque eu nunca tinha me tocado que Garotos Perdidos tinha a ver com Peter Pan. Só pelo nome do filme você já percebe? Não. Ficar eternamente jovem. Não. Exatamente, igual os garotos perdidos da história do Peter Pan. É que quando você não põe uma calça muito justa, eu não consigo lembrar de Peter Pan. Foi inclusive o Joel Schumacher que convenceu a envelhecer os personagens, sabe? A modificar.
Faz mais sentido até. O filme é muito... Eu acho legal que o filme é muito anos 80, assim. Tipo, as músicas, a roupa dos caras. Tipo, beleza, você pode falar isso de quase todos os filmes dos anos 80. Mas esse filme é um bombardeio de anos 80, assim. Tipo... porque vai vir dos anos 80, mas... Não, mas é isso que eu tô falando. Você pode falar isso de todos os filmes dos anos 80. Se você quiser usar ele como um símbolo dos anos 80, é perfeito. Ontem, eu e a Thaís, a gente tava olhando um negócio mó legal. Você vai no Google e pesquisa assim, Best Movies of, aí, por exemplo, aí coloca a década, 80s, 90s, o que você quiser. Refletem a década? O próprio Google já tem uma lista. Caramba, que legal. Não é nenhum site que você precisa entrar. E aí se você coloca 80s, puta, só tem filme bom e aparece Garotos Perdidos. Dá pra fazer um paralelo, né? Você pega um Clube dos 5, um Garotos Perdidos. Sim. Goonies. Conta comigo. Todos esses que a gente acabou de falar estão na lista. Conta comigo dos anos 80, mas se passa na década de 60, né? Sim, mas ele é dos anos 80. Tem cara de anos 80. Tem cara dos anos 80. Eu acho que, como ele marcou muito na época, a gente associou aquele filme aos anos 80. Eu não tô falando nada de anos 80. Eu mencionei logo na abertura que, apesar de meus 15 e 12 anos, eu sou de 89. Eu vi Garotos Perdidos com meus 7 anos de idade, nos anos 90, e eu lembro que eu vi na Sessão da Tarde. Lógico. Sessão da Tarde? É muito filme de Sessão da Tarde. Não é filme. Eu lembro que eu assisti na estreia, quando passou pela primeira vez no Brasil, que foi na tela quente, e eu lembro que eu falava... Nossa! Tela quente? Aí, gente, não tava mentindo a idade, não. E eu lembro que eu não tinha internet naquela época. Antes de Luviana. Então, eu lembro que a gente comentava com os amigos da escola, assim, porque não tinha outras coisas pra discutir, que a gente tem bombardeio de informação hoje em dia. Sei. E era um filme que não era pra criança, claramente não é um filme pra criança. Mas a Sessão da Tarde não se preocupava com isso. Eu não lembro dele passar na Sessão da Tarde, juro pra vocês. Ele era um filme meio violento, só se passou uma versão extremamente capada do filme. Essa é a Eles melhor passavam. Essa é a melhor Tinha peitinho na casa da Sessão da Tarde. Tinha Lagoa Azul, meu Deus do céu. Então. Não, mas Lagoa Azul cobria tudo. Não cobria. Não cobria. Você não pode pôr trechos no YouTube, que o YouTube barra. Vocês estão confundindo com o Cine Trash, cara. Não, passava. Tanto no Sessão da Tarde como cinema em casa. Eu via só filme de luta na Sessão da Tarde, era muito legal. Filme de Tinha luta, bastante na Sessão da Tarde, violência. eu lembro de filme de luta na Bandeirantes, na sessão Não. Kickboxer, cara. Mas ó, Sessão Kickboxer. Kickboxer é muito legal. Mas essa é a minha história com ver Garotos Perdidos é muito legal porque acho que ela é um clichê. Tava eu fazendo minha lição de casa, com a TV ligada de costas pra TV, quando eu vi a chamada pra Sessão da Tarde, e eu não sabia que esse filme existia. Até porque era anos 90, não tinha como descobrir coisas se você não estivesse na locadora mexendo filme por filme. A chamada era, e eles vão se meter em altas aventuras. E eu achava que eram mesmo Altas Aventuras. Eu olhei pra aquilo e falei, nossa, é um filme de vampiro. Você tá zoando? Eu conheço a pessoa que escrevia as chamadas assim. É sério? Fábio Fernandes, ele é o meu professor lá de romance. E ele trabalhou pra Globo já escrevendo chamadas de filme. Que legal você poder colocar isso no seu currículo, né? Caramba, eu inventei o Altas Aventuras, Tamanho Família. Que até Deus duvida. Pra cachorro. Então, mas como Que até Deus duvida é o melhor. Tipo, Deus falando, não. Não. Esses garotos não estão fazendo isso. Então, e quando eu vi essa chamada, eu pensei que fosse um Goonies mais barra pesada. Eu achei que fosse, sei lá, alguma coisa assim... Um filme infantil com uma temática um pouco mais adulta. Até porque eu, como criança, o meu maior medo eram vampiros. Sim. Então, quando eu vi originalmente, eu não vi como um filme pra criança. Eu acho que foi como ele ia passar em outro horário na estreia. Ele realmente parecia um filme mais de terror. Tanto que eu fiquei com receio de ver quando era criança. Porque eu pensei que era um filme de terror mesmo. Ele tem bastante elementos de terror. Porque quando eu larguei a lição de casa pra ver, eu falei, tá, a chamada me vendeu errado. Foi a primeira vez que eu me senti iludido. Porque eu vi que tinham coisas barra pesada ali dentro. Se você vê o filme original sem cortes, tem muito sangue no filme. A minha parte favorita, inclusive, do filme é a parte que eles matam a gangue de punks na praia. É uma parte extremamente violenta. Sim. Com cabeça sendo destroçada, a gente sendo jogada na fogueira. Sim. Sangue voando tudo que é lado. Os vampiros, eles são muito arruaceiros, né? Tipo, eles são realmente os garotos perdidos, assim. Eles ficam só aloprando, né? Cara, eu acho Os caras são vampiro imortal. Mas vamos matar um monte de gente na praia.
Exatamente, isso condiz com uma frase legal, que tá escrito numa pichação, no outdoor, que é a Santa Carla é a capital mundial do crime, né? Traduziram assassinato. Crime, mas em inglês tá escrito assassinato, mas na versão dublada eles traduzem como capital mundial do crime. Mas tá escrito murder... Mas tem alguém tem o dublador falando assim, capital mundial do crime. Tipo, um narrador. Falta disso, saída. Você vê que foi nos anos 80, né? Putz, eu gostava tanto disso. Então, a trilha sonora do filme é uma das melhores trilhas sonoras que eu já vi num filme, é excelente. Tanto que é uma coisa que faz, pra mim, o filme ser... Às vezes é até melhor do que o clima do filme, a ambientação do filme, o design do filme e a trilha sonora, pra mim, às vezes são melhores até do que a história, por exemplo. Tem The Doors? Não, na verdade tem um cover deles da banda Echo e The Bunnymen, né? Tá. Eu achei que era The Doors mesmo. Mas parece o quadro do Jim Morrison. Mas tem Inks, Tim Capello... Tim Capello era o saxofonista da Tina Turner. É aquele que aparece no começo? É o cara cheio de olho na praia tocando. É o cara... Que festa é essa? O cara musculoso. Cheio de festa? Cara, vamos pensar aqui como é a história do filme. Sua família, você, seu irmão, mais velho, mais novo, depende com quem você se identificou na época. Uhum. Vamos pra essa cidade nova, na praia. Chega lá, tem uns arruaceiros maluco. Não, e tem festa toda noite, sei lá. De noite com um saxofonista. É muito estranho aquilo. Não é... Olha o Johnson Baby ali. É que não é um parque de diversões, é aquele que o pessoal nos Estados Unidos chama de boardwalk, né? Que é aquela... Isso tem em muito lugar, em Jersey tem isso, em várias cidades litorâneas dos Estados Unidos tem isso, que é meio que um pier gigante. Em Seattle tem um pier que você tem um monte de coisa pra comer, você tem loja, mercado, brinquedos. Isso, tem brinquedos estilo de parque de diversão, tem aqueles... Coney Island. Isso, exatamente. Tem aqueles negócios de você jogar, assim, pra ganhar prêmio. Tem muita coisa. Com aguinha, isso. A propósito, é engraçado. Porque tem um monte de gente desempregada, tipo, eles ficam falando na cidade que não tem emprego, né? Sim. Mas aí tem um monte de gente gastando dinheiro toda noite no boardwalk. Na brincadeira, você não pode gastar nunca. Tem uma história, uma loja de quadrinhos importante na história do filme, lá, né, onde eles encontram os irmãos Frog, os pseudo-caçadores de vampiro, né? Que eles tiram todas as instruções de um quadrinho de vampiro. O quadrinho é muito bem escrito pelo visto, né? Então... E de início eu achei que eles estavam zoando o moleque. Eles estavam tipo, você sabe o que tem nessa cidade aqui? O que é vampiro? Olha aqui, ó, leva aqui, ó. Eles só queriam vender. Eles estavam fazendo bullying com o moleque só. Um moleque novo, né? Chegou na cidade. Se eu fosse um moleque, eu falei, não, esses caras estão me zoando. Se eu tivesse numa situação dessas, eu falaria uma lenda diferente pra cada pessoa que entrasse. Né? Não, cara, tem um lobisomem aí no meio do mato. Uma vez, aqui morava um pesquisador, explorador, que encontrou uma múmia. E nos quadrinhos que eles veem todas as fraquezas dos vampiros, né? E também tudo que eles podem fazer também. Bastante coisa eles tiram, principalmente a parte sobre do cachorro, que é tipo uma espécie de guardião pro vampiro enquanto ele dorme, né? Eles começam a desconfiar do Hellhound, do cara que dá em cima da mãe dele, né? Sim. Tem umas partes que... ele precisa ser convidado, né? Isso, falando dos poderes dos vampiros, eles têm todos os clichês de vampiros se encontram nesse filme também. Isso que eu ia perguntar, tem alguma coisa inovadora ou eles usaram o clássico que a gente conhece de vampiro? Mas clichê ou não? É esse o ponto. Mas tudo que tem do vampiro tradicional, menos a parte do crucifixo, que não mostra no filme nenhuma vez. Mas a água benta funciona, por exemplo. Mas o alho não funciona. Funciona. Não sei se não dá a entender se funciona ou não. Não funciona, eles eu acho que sim, porque põe tem na uma comida hora do cara. que eles... Então, mas por que não funciona no cara? Porque ele foi convidado a entrar na casa, então você não tinha mais poder sobre ele, lembra? Tá. E os moleques, eles invadem. Eles usam tudo, eles usam o reflexo, eles se veem no espelho, tanto que você descobre um spoiler gigantesco do filme, é que esse cara aí, o que tá em cima deles, o cara gigantão lá com 2 metros de altura, ele na verdade é o vampiro-chefe, e tanto que se você jogar, é uma coisa bem nerd agora, é uma indicação de Vampiro à Máscara, por exemplo, os garotos seriam Bruhá, e ele parece muito mais com um Ventru. Sim. E ele é o dono da locadora lá. E os garotos, o Sport, você descobre que ele é o chefão, o criador dos vampiros. Sim. E eles perdem totalmente os poderes sobre ele. Tanto que ele se vê no espelho, ele come alho, não se queima com água benta, mas então. E ele é o pai do riquinho. Não funciona o alho. Ele? É o pai do riquinho. Por que ele ajudou tanto dinheiro? Ele fez Gilmore Girls. Ele fez Gilmore Girls. Ele é o avô e o pai. E ele é gigante, tem 1,90 m. Olha,
Eu achei que ter Eu tô tentando lembrar o nome. Ele morreu. A parte Não, ele não, morreu não, recentemente. no filme. Ah, tá. Ele morreu quando Kaede, viu aquela gente falando A sem parte parar da velocidade que os incrível. caras invadem a casa, lembra que eles enchem uma banheira de água benta e alho? Sim. E aí o vampiro vê e ele fala pro moleque, alho não funciona. Aí os moleques falam assim, então tenta água benta. E aí tipo, eles jogam ele, aí eles espirram na cara dele. Quem joga é o cachorro, né? O cachorro mata Não, os eles vampiros. espirram Com arminha de... com a arminha. Aí depois o cachorro vem e empurra Não, ele. não é. Eu vi o filme ontem. Eles não têm arminha. Ele fala que a área não dele funciona. com alho, e quem joga é no outro vampiro. É o Sam. Mas um dos vampiros fala que a área não funciona. Pode ser, não lembro das frases. Mas aí o moleque fala assim, água benta, sabe? Aí eles jogam O na cara cachorro dele. joga na piscina. É, e banheira joga benta. E os poderes dele. Ele tem uma morte bizarra, né? Ele ficou explodindo lá, tipo... E os poderes que a gente vê no filme deles é que eles são super fortes Sim. e não envelhecem, pelo jeito. Eles voam. E voam. A parte do voo e a parte do envelhecer ele tem muito a ver com a história do Peter Pan, na verdade. Sim. O resto é... E eles voam carregando as motos. Não. Sim, eles ficam. Tipo, tem várias cenas que eles ficam ouvindo as motos Com as e motos ficam, vindo do alto. e ficam os Você faróis. viu isso? Os faróis da moto ficam voando assim, ó. Eles tinham Mas aí o Vingador do Caverna do Dragão carregando o cavalo com a força das pernas, sabe? É a mesma coisa. Eu não entendi bem assim, mas eles tinham força pra carregar. Não? Sim, mas é isso. Mas eu não É, tipo, entendi até assim. as cenas que eles aparecem, que fica as lanternas assim, Tipo tipo. a cena, a hora que eles estão na casa, na verdade. lá, que Quando eles, assustam o vão, menino. quando eles vão atrás do cara também. Quando eles vão atrás do vampirão-chefe. É verdade, que eles jogam uma pipa do morcego em cima dele. Isso. Tá, pequena crítica, Pra mas despistar a gente. os vampiros têm outro superpoder que é toda vez que alguém vira um corredor ou abre a janela, eles aparecem e usam um grande poder de ficar fazendo porque eles fazem isso metade da luta. Eles não atacam, eles gostam de ficar torturando psicologicamente. Na verdade, eles querem que você tenha um infarto ali e morra. Pô, eles são... Na verdade, eles são fracos, eles tentam te matar de susto. Na verdade, pra mim, o ponto fraco do filme é o final. Mas eu acho que os vampiros deveriam vencer, né? Na verdade, seria melhor se eles matassem todo mundo. Seria melhor se eles matassem. Seria mais um filme de terror, na verdade. Mas é uma da hora as crianças lutando contra os vampiros. Eu adoro esses filmes de criança lutando Quando contra você é os monstros. criança, você se identifica, mas depois que você cresce, você vê como... Mas eu ainda gosto, porque eles são as crianças meio escrotas, isso que é legal. E eu gosto que assim, o vampiro que mais Mas me ameaçava não era nem o chefão, era o Kiefer Sutherland, né? É verdade. Jack Bauer, É. que ele era, queira ou não, ele era o líder Da gangue. Da gangue. Sabe que Jack Bauer é baixinho? Sim, 1,75 de altura. O pessoal fala que é insuportável atuar com ele porque ele exige que você tire os sapatos pra ele não ficar tão baixo. Ele tem que atuar descalço. Quem que Ele é tão fez? Fred Prinze Jr. Fred Prinze Jr. falou que é Todo mundo que insuportável. trabalhou com ele fala que ele não era ruim, não. É mentira do Fred Prinze Jr., que o cara era chato. Que ele fazia ele tirar o sapato. Atuar descalço. Não, e quem luta... spoiler, né? 1987 o filme. Mas tem a grande luta do Michael, o irmão mais velho. Que a gente tá se acelerando aqui, né? Mas ele aos poucos começa a fazer parte da gangue. Ele começa a virar vampiro. E esse é um ponto engraçado, né? Ele vai virando vampiro aos poucos, ele vai tendo a fraqueza aos poucos, né? Mas de repente do nada ele ganha todos os poderes, né? De repente tá tudo. O que é que ele inspirou do Vampiro à Máscara? Por exemplo, eu acho que ele inspirou alguns clãs. Por exemplo, ele inspirou os Bruhá. Lembra muito, pelo menos visualmente, quando você tem li a descrição deles. Eles lembram os Garotos Perdidos um pouco. E se Eles você são meio pensa- vampiros anarquistas, Isso, assim, né? exatamente. Meio zoeiro. Eu acho que Não ele é o primeiro que trouxe essa imagem dos vampiros meio arruaceiros, assim, né? Vampiro motoqueiro. Não, na verdade não. Tem Motoqueiro. um outro filme que chama Near Dark. Ah, é? Que também tem vampiros arruaceiros. Só que ele é bem menos conhecido no Brasil. Ele, inclusive, com o ator do Alien lá que morreu, o Bill Paxton. Tá. Sei. E o ator que faz aquela série Millennium. Nossa, interessante. Alguém chegou a ver as continuações que tiveram? Eu cheguei a ver a primeira e eu achei horrível. Parece, A tribo? parece aqueles filmes que saem direto pra DVD, sabe? Eu vi o primeiro. O A Tribo é de 2008. Inclusive o irmão do Yes. Kiefer Sutherland, né? Eu acho que eu vi na é? TV, cara. Ele é o vampiro. Eu vi na TV a cabo. Putz, Não sei. Também, né? A continuação em quadrinhos é boa. Eu não cheguei a ler os quadrinhos também, porque eu vi que diferenciava muito do filme original, ele divergia muito do filme original. Reign of Frogs. É sobre os irmãos Frogs aí. Sobre os irmãos Frogs como caçadores de vampiros. Eu vi da que hora. na Netflix tem o The Thirst, né? Que é o terceiro. Nem cheguei a ver. Eu fui procurar, mas deixa eu ver se tem na Netflix, né? Pra Lost gente ver. Boys, né? Aí eu vi que tem esse. Assim, eu achei que ia ser interessante se tivesse um filme logo depois, se eles tivessem feito logo depois só dos Irmãos Frogs. Porque são os personagens, pra mim, que foram os mais legais do filme. Sério? Sério? Eu achava os vampiros os mais legais.
Eu e o Michael e os outros vampiros. Os vampiros são só vítima. Eles aparecem, eles fazem mas zoeira e você tá morrem. dizendo que eles são vítimas da sociedade, que por isso que eles estão fazendo a roçaria. Pode ser. Mas eu gostei mais do visual dos vampiros. Não, sim, eles são bem anos 80, né, cara? Todos eles com mullet. Eles não têm backstory trabalhada. Sim, então... sim. Agora é engraçado é ver. Quem é o principal que aparece no cartaz? É o Michael? Aquele que O tá no Michael. primeiro plano? Isso, é o Michael. Michael Kiefer Sutherland. Michael, que é o Jason Patrick, que é o ator, né? Que fez o. Velocidade Máxima 2. Velocidade Máxima 2. É horrível. Caramba! Então, nas continuações, eu tentei ver o comecinho do A Tribo e é muito ruim. Mas é irritantemente ruim. Bem ruim. E eu só vi, acho que a última cena do The Thirst passando, que era um dos irmãos Frog cortando a cabeça de alguém e ele não mudou. Nesses anos todos o cara é igual. Faltou uma coisa extremamente importante nesse X9, que é os anos 80, né? Os anos 80. Os irmãos Frogs? Mas o ator, ele não mudou, é tipo Ferrugem. Sim. É o Corey Feldman? Corey Feldman. Isso. Foi ele que fez o The Thirst? Sim, ele tá nos dois filmes. Mas Nossa, é como bizarro. se fosse o... É o mesmo cara. Os Frogs. Nesse The Tribe não tem o irmão dele, no outro eles conseguem trazer de volta o outro ator que fez o irmão dele também. Mas é horrível. Horrível. Nossa. Tudo bem, vão ter coisas no Garotos Perdidos que você vai olhar e falar, mas você vai relevar porque é nos 80, né? Mas eu acho que o legal dos Irmãos Frogs era porque eles eram criança. Sim. Eu queria saber a história deles criança, não adulta. E eles eram criança marrenta. Eles falavam que eles sabiam o que estavam fazendo. E eles se vestiam com roupa militar. Sim. E não sei como que eles descobriram que eram vampiros que tinham na cidade. A inspiração pra eles era que o Joe Schumacher falou que ele era totalmente os heróis dos anos 80. O Chuck Norris, o Rambo, do Stallone. Não, inclusive o Corey Feldman ele usa a faixa do Rambo. Ele usa uma faixa vermelha amarrada. Que o Gustavo tem uma foto assim também. Eu tenho uma criança. foto de criança usando a faixa do Rambo. Quem não assim. brincava com a faixa vermelha? Pô, Hoje em dia as crianças brincam do quê? aplicativos. Então, em relação ao final do filme, você disse, por exemplo, que não achava o vampiro-chefe como mais ameaçador. Eu acho que, no contrário, do jeito que ele era gigante, eu achava ele extremamente muito mais ameaçador de qualquer outro vampiro no filme. Tá, é que... Acho que o fato dele ser mais ameaçador era que eles não tinham poder sobre ele lá, né? Isso que era foda. eu gostava do Kiefer Sutherland, eu não lembro o nome dele de vampiro. David. Pô, ele teve uma luta final contra o Michael. Eu não sei se eu já falei isso no podcast, mas se o filme não tem uma luta final, eu fico chateado. Eu saio meio triste. Tem que ter um conflito final. Ele morre com os chifres, não é? Isso. Ele morre empalado nos chifres da coleção de animais empalhados do alvo dos meninos lá. Não dá a entender que o avô fala que ele conhecia, que ele sabia dos vampiros, que ele fala, né? Sim, ele é um caçador de monstros ali, né? Então, tanto vampiros quanto lobisomens. então dá a entender que ele é um caçador, na verdade, o avô deles, né? Por isso que ele tava com um tristaca, parecia que ele tava trabalhando nos negócios da propriedade ali, mas ele... Então. Caramba, eles perderam... É que hoje em dia é a época da franquia, né? Na época mas não faziam tanto, né? Putz, imagina só... Fez sucesso esse filme lá? Eu creio que fez relativo sucesso. Ou ele virou um filme cult, que tipo, depois que ele fez sucesso? Não, eu acho que ele fez sucesso na época, assim. Engraçado então eles não terem feito continuação. Porque na época eles já gostavam de fazer. Mas não foi uma coisa que estourou, assim, sabe? Até eu acho que pra ser uma continuação na época tinha que ser muito grandioso. Sei. Eu vi em algum lugar falando que ia ter uma continuação chamada The Lost Girls. É? Com garotas vampiros lá. Mas é bem legal. Até eu gostei do filme, como eles fizeram. Eu gostaria de assistir a versão Peter Pan dele. Eu acho interessante também. Crianças vampiros é sempre um negócio meio assustador. Eu acho que o que complementa muito a trilha sonora é fantástica. Uhum. Ela, sem a trilha sonora, ser um filme completamente diferente. É a trilha sonora típica dos anos 80 também. Sim, é verdade. Então, o clima, você assistir o Garotos Perdidos é uma experiência. A Thaís, ultimamente, ela tá vendo todos os filmes dos anos 80, né, comigo. Você assistiu Goonies, que você nunca tinha visto, Garotos Perdidos, Nunca tinha visto Goonies? Breakfast Club. Nossa. Você nunca tinha visto Cinco. o Clube dos 5 também? Também não. A gente viu tudo na Netflix. Eu mostrei pra minha irmã o Clube dos 5 e, nossa, ela achou super legal. Ela entende a data, Sim. ela entende, né, que, meu Deus, mas, que filme tenso. Bom, outro filme que a gente vai falar hoje é O Que Fazemos nas Sombras. Esse é um filme de 2014 que foi dirigido pelo Jermaine Clement e pelo Taika Waititi. O Jermaine é mais conhecido como dublador, ele fez Os Simpsons, Lego Batman, um filme. Taika Waititi, ele é um diretor neozelandês que tá ganhando bastante fama atualmente. Ele fez um outro filme também que fez até um sucesso. A gente viu também. Hunt for the Wilder People. Que é bem legal. Ele faz filmes bem diferentes, com comédia
comédia um pouco diferente do normal, né? É, com um pouco humor negro, assim. Isso. E ele é o diretor do novo Thor. Que vai sair o Thor 3, né? O Ragnarok. Mostra essa tendência Marvel, né? De puxar pro humor. Sim. O que fazemos nas sombras, ele funciona como se fosse um documentário. Se você já viu The Office ou Parks and Recreation, você vai conhecer um pouco como é um documentário. Um documentário, ele é um falso documentário. Ele é um documentário fictício. Como se eles estivessem fazendo um documentário. São atores, eles atuam, ainda tem personagens, só que eles estão fingindo que estão em um documentário. E os que a gente conhece são sempre puxados pra comédia. O documentário em geral é puxado pra comédia mesmo. A não ser o primeiro de todos que eu me lembre, A Bruxa de Blair. Que, tal qual já aconteceu com meu pai com Apollo 18, já foi mencionado, muita gente achava que A Bruxa de Blair era um filme de verdade. Sim. Eu acho que essa é a ideia do mockumentary. Mas esses tipos de filme, no caso do terror, por exemplo, eles são chamados de Lost Tapes. Lost Tapes. Sim. Comédia não são Lost Tapes, porque ninguém morre, realmente. É porque comédia acho que é o jeito, é o melhor veículo pro documentário, porque é sacanagem você fazer um documentário falso, dramático. Para as pessoas acharem que é verdade, uma história, sabe? Seria muito engraçado. O terror, ou a comédia, pelo menos a pessoa vai perceber que é falso. Depois ou não, né? De preferência, né? No terror menos, né? Porque as pessoas querem muito acreditar que aquilo é verdade, eu nunca vi. Mas, e o que é o que fazemos nas sombras? Ele é um documentário contando alguns meses antes do baile profano e durante o baile. O que é o baile profano? É um baile em que vão vampiros, bruxas e zumbis. Vai contar... Em Wellington. Em Wellington, na Nova Zelândia. Isso. E vai contar a vida desses vampiros, o que eles fazem, com quem que eles interagem, tudo isso. Os caras falam... Os câmeras falam que eles estavam protegidos com crucifixos o tempo todo. O tempo todo. E eles receberam a bênção de proteção dos vampiros, né? Seja lá o que isso quer dizer. Seja lá o que isso quer dizer. Deve ser que nem talvez os vampiros tenham uma versão de convidar pra casa deles, ao contrário, sabe? Pode ser. Essa é uma lógica de existem todos os tipos de monstros no mundo e eles convivem. Me lembrou muito Deu a Louca nos Monstros. É, verdade. É que existem os lobisomens. Porque tem lobisomens, mas eles não são convidados pro baile de máscaras profano, né? Eles são meio... Já quer dizer com criaturas mais profanas, né? Tipo, zumbis, vampiros, mortos-vivos, não sei porque tem bruxas, talvez. Talvez as bruxas tenham alguma coisa a ver com necromância, talvez? Não, tem muita lenda que fala que ela trata a bruxa como se ela não fosse um ser humano mais. Ela se tornou uma coisa além. Os 4 principais vampiros é o Viago, ele tem 379 anos, ele é um dandy do século XVIII. O Deacon, que é 183 anos. Que é o novinho. Ele é o mais novo. O Deacon, ele era um vampiro nazista. O rebelde. Ele foi um vampiro nazista. Foi um vampiro nazista. Ele é o vampiro rebelde da turma, porque ele é o mais novo. Sim. E o Vladislav, de 862 anos. Aí eu vou fazer uma reclamação de uma tradução da Netflix, porque eles falam que ele é o The Poker, né? Eles traduzem ele como o Empalador. Mas o Empalador... É uma referência clara ao Drácula. Então, mas o The Poker é uma referência sem ser óbvia, né? Sim. É só zoando. Eles traduziram o cutucador seria. O jeito errado, tiraram a piada do negócio. Que seria o cutucador. E o Petir, que ele tem 8.000 anos. E ele, na verdade, a gente imagina que ele que criou todos eles. Ele é claramente o Nosferatu. Ele é o Nosferatu da turma. Vamos falar já. A gente vai falar do próximo do Vampiro à Máscara. Mas eu acho que cada um desses aqui tem meio que um perfil de um vampiro... De um clã. Quem gosta de Vampiro à Máscara... Como a gente gosta, vocês já devem ter percebido. Sempre gosta de enquadrar os vampiros nos clãs, né? Essa é a maldição do RPG no geral. Você nunca mais vai conseguir assistir ou ler nada sem ficar enquadrando no RPG. Então. O Viago, imagino ele como toreador. O Viago? Sim. Eu acho que ele é ventru. Não. Por quê? Ele é um toreador. Ele gosta de tudo arrumadinho e ele gosta de organização. Exatamente. Eu acho que quem é o toreador é o Vladislav. Ele é o ventru. Ele é o ventru pra mim. Mas o Vladislav, ele é o cara que ele é tarado e ele gosta de... Tipo, ele é todo paixão. Eu acho que isso é mais toreador. Não, é que nem o clã toreador. Ele é muito retratado pelas artes e pelo jeito mais... Eles vão ter uma frescalhada no filme. Não, mas eles ficam hipnotizados por arte. Tipo, isso é coisa de gente assim, apaixonada, sabe? Tipo, o cara que é por paixão.
Talvez os dois ali sejam uma mistura, mas o Vladislav tem horas que ele parece um toreador, tem horas que ele parece um Ventru. Sim. A parte justamente dele falar assim, que o filme todo começa com eles tendo uma discussão sobre distribuição de tarefas, né? Sim. Aí o Vladislav fala, mas por que a gente não tem escravos? Eles até falam, o Vladislav, ele tem um pouco mais de idade do que pensamentos antiquados. E ele viveu numa era medieval. Aí ele assim, sabe o que resolveu nossos problemas? Escravos. Então... o Deacon, ele é o quê? Gangrel. Gangrel. Gangrel, vocês acham? É que a primeira cena dele, ele fala assim, e aí, como é que foi a sua noite? Aí o Deacon fala assim, eu me transformei em um cachorro e fiz sexo. E tipo, foi bem... E ele é todo rebelde, assim, sabe? Tipo, sei lá, sem ser... Mas eu acho que de um jeito mais selvagem, sem ser tipo o Bruhá, que é mais urbano. Mais rebelde, porrada. Ao mesmo tempo, ele tem a dança sensual erótica. É completamente toreador. E o Petir não tem discussão, né? O Petir, Nosferatu, ele é igualzinho o Nosferatu. O Nosferatu Conde Orlok. Ele só é daquele jeito, não chama de Drácula, porque eles não conseguiram direitos. É o Conde Orlok, não é? Sim. O Nosferatu original jovem. Mas, poxa, é que ele foi tão feio naquele filme, que ele marcou o vampiro feio. Sim. Dizem que a aparência é a verdadeira do ator. Caramba. Será que o Petir, ele é feio assim? Ou é porque ele é muito velho e ele foi ficando deformado? Tipo, ele tem 8.000 anos. Eu penso um pouco. Você vê que a primeira cena que mostram o Petir, todos eles moram em armários da casa, coisa assim. E ele mora num negócio de pedra, né? Ele mora num negócio de pedra Uma que tumba fica de pedra, num sarcófago de pedra. No porão, diferente dos outros. O Viago, ele até fala, se vocês vão matar a vítima, tenta forrar o sofá novo, colocar um jornal. Foi jornal, a toalha. Tem até uma cena que ele vai conversando, faz mais sujeira ele, né? Então, que ele tá conversando com a mulher, e ao mesmo tempo que ele tá, tipo, distraindo ela, ele tá colocando umas toalhas no chão, assim, tipo, e ela nem se pergunta o que é, né? Assim. Quando ele vai encontrar o Petir, o Petir deixa os ossos das criaturas, das pessoas que ele mata no chão. Ele não só toma o sangue, parece que ele come a carne. Ele come a carne, velho, ele é muito mais vampiro, antigo. É que ele é um vampiro que não tá nem aí já. Ele também é o cara que mais transforma. O Viago e o Deacon falam que foram transformados por ele. O Viago fala, não? Eu acho que sim. Eu não lembro dele falar. O Viago não, quem fala é o Deacon. É o Deacon. A gente imagina que os outros dois também, provavelmente. É que tem também o Nick, que durante a história ele é transformado em vampiro, e é exatamente pelo Petir. Mas uma parte que eu acho muito boa é a história que eles começam a se arrumar pra sair, né? Aí eles não veem o reflexo deles no espelho, daí ficam desenhando um ao outro como é que eles estão com a roupa. E eles não sabem desenhar. Ou então eles pegam um cabide com a roupa, assim, como se a roupa estivesse andando. É que eles não sabem que, tipo, eles aparecem em fotos ainda, mas depois eles descobrem, né? E não só isso, eles aparecem na webcam. Você sabe de onde vem essa lenda de que vampiro não tem reflexo? Os espelhos, eles eram feitos com prata antigamente, né? Era medieval. Prata é uma faca que a gente considera hoje em dia muito de lobisomem, né? Mas antigamente servia para vampiros. Então, você via mesmo? Eu sempre entendi isso como roteiristas que não sabem diferenciar prata é um negócio, ele é considerado uma coisa pura, um metal puro. Então, tipo, contra coisas profanas ele funciona. Então, uma coisa pura nunca refletiria a imagem de uma coisa profana. Então, por isso os vampiros não apareceriam na prata. Hoje em dia não faz mais sentido, porque os espelhos não são mais feitos com prata, né? Eles são feitos com, sei lá o que é. Mas os vampiros continuam com isso pela tradição. A casa deles é bem antiga, então eu imagino que... Não, provavelmente sim. Dentro do contexto, beleza, não tem problema isso aí. Aí eles se arrumam pra sair, aí eles saem à noite, e o engraçado é que as roupas deles são muito... chamativas, estranhas, assim. Aí o pessoal começa a zoar eles na rua. É que tem aquela... Sempre tem, em qualquer outro filme, tem aquela cena assim, que tipo, o vampiro é meio que um cara muito foda, que todo mundo ou admira, ou tem medo quando passa na rua. E aí, tipo, eles estão andando na rua, assim, o grupo de vampiros e tal, e aí, de repente, um cara começa a gritar assim, bichas! Bichas! Exatamente! Não, e outra coisa, eles têm que ir de ônibus. Eles pegam ônibus pra ir pro centro da cidade, onde eles vão nas boates. E eles vão nas boates e eles ficam pro segurança. Você não vai me convidar pra entrar? Não. Eles precisam ser convidados pra entrar. Clássica dos vampiros. Aí ninguém convida eles. Eles falam assim, tá, vamos na nossa boate vampira, né? Aí você pensa assim, nossa, nos filmes sempre a boate vampira é... Nossa, mó da hora, né? Todo mundo tem lá. Blade, né? Só tem eles na boate. Mó decadente. Ela tá... Parece que eles são... Parece aquelas coisas estilo gótico, sabe? Eles ficam dançando igual gótico, assim. É um bar velho, bizarro com eles. Cidade, assim, uma coisa que a gente não costuma ver muito é a Nova Zelândia... Com vampiros. Não, em cidades, porque o único que eu conheci da Nova Zelândia era do Senhor dos Anéis. É verdade. De floresta, montanha. É verdade. E ela é igualzinha a Inglaterra, porque foi
colonizado pela Inglaterra, né? Sim. E muito parecido com a Inglaterra, inclusive o uniforme dos policiais. Sim, o sotaque da Nova Zelândia, que é bem legal também. Na parte que eles saem, que eles vão pra boate, eles encontram a familiar do Deacon. Ela é meio que o... Como se fosse o carniçal que a gente chama, né? O Ghoul. Ela é o ser humano que serve ao vampiro. Mas com a condição de que ela quer ser transformada num vampiro, só que ele tá enrolando ela há anos. Né? Ela me lembra muito o personagem de uma série, tipo essas que vocês mencionaram, The Office, essas coisas. É o Sei. que mais me lembra. Ela tem muito jeito de The Office. Tem, que ela é... Parks and E ela tá Recreation. preocupada que ela tá ficando velha. Então... ela Não vai ficando ficar... velha, mas ela tá envelhecendo, né? Puta, tem uma parte que é muito boa, que os caras falam, que quando eles são transformados em vampiro, eles vão ficar eternamente com aquela aparência, né? E aí tem as crianças. O Vladislav fala que ele tinha 16 anos quando ele foi transformado. Aí depois ele... Ele parece um cara de 40. Aí ele... era uma época difícil. Essa foi a primeira... Assim, esse humor, ele é um humor que vai com calma. Mas essa foi a primeira cena que eu ri alto no filme. Muito bom. Assim, era uma época complicada pra ter 16 anos. E tem umas adolescentes que são transformadas, né? E elas ficam fazendo um monte de armadilha pra pedófilo. Exatamente. É muito bom isso isso. mesmo. E aí, o que vocês estão fazendo essa noite? A gente tá em encontro com um pedófilo. Isso mesmo. E mostra elas matando ele depois. Mostra. No beco. É legal esses encontros que eles têm com as outras criaturas da noite, né? Que tipo, eles encontram os outros vampiros e eles também encontram os lobisomens. Sim. E ele tem uma tensão entre os vampiros e os lobisomens, né? Aquele... Eles ficam aquelas brincadeirinhas brigando, assim, Conflito, sabe? né? Esse conflito entre vampiros e lobisomens já existe desde a época dos filmes dos filmes em preto e branco, né? Do Estúdio Universal, essas coisas. Mas essa briga entre tribos, grupos, assim, surgiu junto com os RPGs do Vampiro à Máscara e o Lobisomem e o Apocalipse, né? E foi copiado, inclusive, pelo filme do Underworld. Essa história de clãs de vampiros que brigam com lobisomens. Sim. E esse filme, ele meio que tira um sarro desses conflitos, né? O Underworld tomou um processo da White Wolf na época, né? Eu acho engraçado quando eles mostram os lobisomens também, tem aquelas cenas que eles se acorrentam quando eles vão se transformar, que é estilo Lua Negra, né? Só que eles falam, você gosta dessa jaqueta? Então tira essa jaqueta! Ela vai rasgar! Vocês estão com calça de agasalho? Que é pra esticar quando eles crescem. É a lógica do Hulk. Muito boa. No bermudão dele mágico, né? Que sempre... Bermudão mágico. E a gente falou que o Petir, ele transforma um novo vampiro, que é o Nick. O Nick, ele vai jantar com eles. Aí tem até aquela cena clássica que é uma cópia do Garotos Perdidos. Que eles só ficam assustando. A melhor parte é que eles falam que eles tiraram a ideia do Garotos Perdidos, né? O Deacon fala assim, você gosta de... Ele fala de basquete, ele não sabe falar... Basquete. Ele não sabe falar espaguete, é muito estranho. Aí ele, gosto. Daí eles vêm com uma lata, assim, de... Gelado e joga no prato dele. Aí ele... Mas eu gosto de espaguete quente, né? Aí ele começa a comer, assim... Isso aí não parece minhocas? Exatamente. Você não está gostando das suas minhocas? Uma coisa, no Garotos Perdidos, eles fazem isso com arroz e ele fala assim, worms, né? Vermes. Aí ele tá comendo, aí ele joga no chão, aí é arroz mesmo. Aí é arroz branco. O cara tava comendo tipo arroz branco puro? Na caixa. Que maldita comida chinesa é essa que vem arroz branco puro? Aí eu ia caputo só com arroz branco puro mesmo. Né? Mais que verme. Essa frase, vermes, Michael, você está comendo vermes. Isso marcou muito o Garotos Perdidos. A gente largou pra falar em outro filme essa frase. Não, tudo bem, ainda bem que é no mesmo podcast. Exato, tá ótimo. Mas eu gosto muito da forma que eles gostam de brincar com a hipnose. Pra eles a hipnose não é só um método de caça, é uma brincadeira. Eles realmente gostam de fazer hipnose. É como se a gente jogando ali, né? Jogando Vampiro à Máscara. Não, aí fala. E ele falha, né? Porque o Vigo fala... É Vigo o nome dele? Viago. E ele fala que ele tem hipnose, mas ele não é muito bom nisso. Né? E o Vladislav não é muito bom em se transformar em animal. Na verdade, ele era. Ele era muito bom em tudo. Até ele perder a batalha dele contra a besta. É verdade. Mas aí tem uma cena aquela cena que o Nick tá fugindo antes dele ser transformado, que ele tá correndo pela casa. Tem uma cena que aparece um gato com a cara do Vladislav. E ele chia. Ele sempre erra no rosto. Aquela parte é assustadora. Eu tava vendo o filme com a minha mãe, ela ficou meio incomodada. Né? Correndo atrás do cara dentro da casa, se transformando. Não, e aí ele entra em uma porta, e aí tem o Viago tentando tomar o sangue da mulher, assim, só que tá jogando sangue pra todo lado. E ele tá, tipo, tentando tomar sangue e ao mesmo tempo segurando uma toalha, assim. É muito boa aquela parte. Tem um deles que sai de dentro da mochila do cara. É verdade. Eles estão perseguindo, ele entra na sala, ele fecha a porta e o Deacon. E o Deacon, o braço dele sai de dentro da mochila.
Essa parte realmente foi bem feita. Sim, verdade. Sim. E o Nick, no fim das contas, o Petir acaba pegando ele nem tava na cena, ele acaba encontrando o Petir do lado de fora da casa. Do lado de fora da casa, e o Petir acaba transformando ele em vampiro. E eles voam igual Garotos Perdidos, né? Agora é engraçado, se eles voam, por que eles pegam o ônibus? Pra não parecer vampiro, né? Chegar voando, né? Chegar voando lá no centro da cidade, né? E o Nick, ele é o tipo do vampiro que fica falando assim, eu sou estilo vampiro do Crepúsculo aí, eu sou... Ele gosta de aparecer. Ele gosta de falar pra todo mundo que é vampiro. Não, ele fica dando um e-mail dele pra conversar por Skype com as pessoas. Tipo o caçador de vampiros do bar. Não, e ele fala assim, eu sou vampiro. Aí o cara, eu sou um caçador de vampiros. É nada. É nada. E aí, o que acontece? O caçador de vampiros segue ele. E acaba matando o Petir. Na verdade eles se matam, né? Eles se matam na luta no porão. O Petir mata o cara esmagado com a tampa do sarcófago. E o Petir acaba queimado pelo sol. Então, isso é uma coisa do filme que eu queria falar. Como filme, eu entendo o mockumentary, as piadas, mas o filme não dá tempo pra você se acostumar com os personagens igual uma série. Esse filme, pra mim, funcionaria melhor se fosse uma série. Eu acho que seria bem legal se fosse uma série. Não precisa ser uma série gigantesca, mas põe 13 episódios na Netflix ali. É engraçado também o Nick, ele tem um amigo que chama Stu. O Stu. Ninguém gosta do Nick, mas todo mundo gosta do Stu. E o Stu quase não fala. Mas ele é tipo um cara gente boa, que mostra umas coisas legais pra ele. Mostra tecnologia. Então. Então, isso é um episódio. O Petir morrendo é outro episódio pra mim. Porque é no meio ali, sabe? Eles fazem um CSI ali pra descobrir. Aí tem uma hora que eles vão mexer no corpo do caçador, tem um crucifixo, o cara não consegue olhar. Aí o cara, o crucifixo, cobre! Imagina um episódio pra cada. Quando eles vão sair, quando eles estão entendendo que é tecnologia. Sim. O do CSI do assassinato. Entende? Dá 13 episódios, eu acho que encaixa melhor e você acostuma mais. Sim. Tem uma ideia pra Netflix. Toda a história culmina, o que seria o season finale. Toda a história culmina quando eles vão pro baile de máscaras profanas. Sim. Finalmente. Aí eles levam a equipe de TV, o Stu, como amigo. O Stu por nada. Porque tem um +1, né, no convite. Aí o Nick fala assim, vou levar o Stu, né? Então. E aí eles levam o Stu e eles... Puta, aí é Amazônia, porque eles encontram a besta. E a gente descobre que a besta, na verdade, é só um apelido pra ex-namorada do Vladislav. Cara... Acabou com a confiança dele. Acabou, A autoestima dele foi pro saco. Não, pior que ele fala assim, sobre os vários conflitos com a besta que ele teve ao longo dos séculos, parece que é aquelas histórias meio tipo de vampiro, sei lá, comparado de Vampiro à Máscara, assim, daqueles personagens, eles lutaram em várias cidades, em Constantinopla, em não sei onde, e aí todos sempre saíram feridos. Constantinopla, na Inglaterra medieval. E na verdade ele não lutou literalmente com ela, talvez, ele tipo brigou com ela, né? Eles bateram boca, então... E começou a chamar, só porque ela é ex, de a besta. A besta. Só uma coisa, o Nick, por ter atraído o caçador pra casa, ele é expulso no ritual da vergonha. Mas o Stu pode vir. É verdade, o Stu pode vir, ele ainda tá convidado. E aí, o ritual da vergonha é muito bom, né? Eles vão no gramado, eles ficam andando em círculos em volta dele e falando shame, e apontando. Shame. Tipo meio Game of Thrones, me lembra isso, né? Sim. Né? Shame. E aí quando Lembrando que o filme é de 2014. É de antes da cena. Quando o Nick sai da casa e eles se reencontram no baile, na hora que eles olham pro Nick, tá, climão. Mas quando eles veem o Stu, eles vão abraçar. Putz, que saudade de você. É verdade. Lembrando que o Stu ele apresentou várias tecnologias, agora eles conseguem usar a internet, a câmera fotográfica. O Viago conversa com o antigo servo dele, que é uma história muito boa, que é como o Viago foi parar na Nova Zelândia. Ele foi atrás de uma mulher. Isso, do grande amor da vida dele, que é a Catherine. Ele queria transformar ela em vampiro, só que aí o que aconteceu? Quando o servo dele mandou ele pra Nova Zelândia, ele colocou algo errado no correio. Ele pagou a taxa errada. Pagou a taxa errada. Em vez de pagar a Express, ele pagou a normal, igual a gente, né? E aí ele foi levou meses pra chegar. Muitos países antes. Aí quando ele chegou lá, ela já tava casada com outro cara. E aí, tipo, ele não quis mais transformar ela em vampiro. Só que aí no fim do filme, né? No fim do filme, ele encontra ela pela internet. Ela já tá, sei lá, com uns
uns 90 e poucos anos, e ele transforma ele em vampiro e fica com ela mesmo assim. Ela, tipo, fica feliz com ele, né? O mais engraçado é que no fim ele fala assim, muita gente fala, mas é a idade, né? Daí você imagina, dela pra ele, né? Porque ela parece mais velha, mas ele é muito mais velho que ela. Daí ele falou assim, mas eu não me importo com isso, eu sei que eu sou muito mais velho, mas eu amo ela assim. Não, engraçado que ele fala, a última lembrança que ele tem dela é um pingente de prata, e ele coloca sempre alguns segundos só pra poder pôr, assim, mas ele fica queimando. É o pingente que ela deu pra ele, né? No baile de máscaras, quando as outras criaturas da noite percebem que o Stu é humano e os caras das câmeras, eles começam a perseguir eles. E o mais engraçado é que eles falam assim, você trouxe um humano? Dele, ele é um humano. Aí começa a perguntar pra ele, o que você faz? Ele começa a contar com o que ele trabalha, né? Ele é um analista de sistemas, o Stu. Dele. Ainda por cima, ele é um virgem. É mais alimento ainda. Verdade. As bruxas querem sacrificar ele porque ele é virgem, um negócio assim. Eles falam, nós não bebemos o sangue de virgem só porque é do nosso gosto. Mas se você vai comer um sanduíche, você só prefere que ninguém tenha transado com ele antes. É muito bom. Uma coisa, a gente falou baile de máscaras, o pessoal que tá ouvindo e não assistiu. Eu tô com spoiler já. Mal. Mas não é um baile bonito, é um salãozinho. Parece aquelas festas de formatura. Exatamente. Isso, é essa imagem que tem na minha cabeça também. É uma festa de formatura, parece. Na hora que eles querem matar o Stu dentro do baile, na hora que os monstros querem matar o Stu, monstros em geral, né? As bruxas, os vampiros, o Vladislav, que tinha se recusado a ir pro baile porque a homenageada do ano era a besta, a ex dele, ele aparece e repara, ele tá com aquele cabelo em formato de coração que o Drácula velho do Gary Oldman. É verdade. O Drácula de Bram Stoker. Ele faz uma entrada dramática, e o Drácula, toda espalhafatosa, assim, né? Sim. É muito bom. E o cabelo dele penteado desse jeito, só nessa parte, como se fosse um evento especial usar o cabelo daquela forma. Sim. Que é uma piada que outro filme de comédia usa, que é o Drácula Morto Mais Muito Feliz. Nossa, é muito Leslie bom Nielsen, também. é um Muito dos- bom. E esse Clássico. filme Esse é um dos melhores filmes de vampiro que eu já vi. E ele, no Drácula Morto Mais Feliz, ele tira essa peruca que fica por cima do cabelo dele, Sim. que ele usa só como enfeite também. Então é uma piada recorrente já. É muito bom. Quando eles saem do baile, eles têm aquele... Eles estão correndo das criaturas da noite e eles cruzam bem com os lobisomens se transformando, né? Na noite de lua cheia. Na noite de lua Ficam cheia. mais perigosos. E eles ficam enrolando do lado, eles só ficam olhando, falam, vai, vambora. E alguns ficam olhando só. Aí um dos câmeras é morto, né? Eles enchem tanto o saco dos lobisomens que os lobisomens acabam não se amarrando nas árvores, nos É verdade. e eles se dão mal por isso. O Stu, ele é ferido e aí ele acaba se transformando em um lobisomem. É meio que une os dois grupos. Eles queriam transformar o Stu num vampiro, na verdade, mas eles estavam ainda com frescura. Mas aí o Stu acabou se transformando no lobisomem e aí eles meio que fazem amizade com o outro grupo, porque eles querem tanto ficar perto do Stu ainda. Esse é amigo dele. O Stu, ele pouco fala que a gente veja. Uhum. Mas ele é tratado no filme o tempo todo como a pessoa mais legal que eles já conheceram. E ele sempre quietão no canto. Sabe aquela pessoa... Todo mundo tem uma pessoa que conhece alguém assim, que não fala muito, que é legal e todo mundo gosta? Sim. Sim. O Stu é a epítome dele. Vale lembrar também que a Jack, ela é transformada em vampiro pelo Nick. Ah, é verdade. Finalmente, depois de tanto tempo. Ele encontra ela no baile. O Deacon. Deacon encontra ela no baile. E ela usa o marido dela como serviçal. É depois. Sim. Bom, não é uma comédia pra todo mundo. Tem o É. seu estilo de humor. Eu andei tendo muito essa discussão com a Carol, minha namorada, que eu quero muito apresentar Monty Python pra ela, por exemplo. Sim. E eu tenho tanto medo que ela não goste. Uhum. Porque é um humor muito específico. Mas tá aí a história de Monty Python, a primeira vez que eu vi, não sei se vocês sabem. Mas eu tinha acabado de conhecer o Gustavo, a gente não namorava nem nada, era apenas amigos. E ele me emprestou Monty Python. Cálice Sagrado. E aí eu tava vendo, eu falei, nossa, que filme bizarro esse, que estranho. O que eles estão discutindo sobre a velocidade do voo de uma andorinha, se ela tá com coco ou não, né? Eu vou ver, né? Eu vi até o fim. Eu acho que esse é o ponto, veja até o fim. Veja. E no fim eu ri muito. Uhum. E hoje a gente tá casado. Por causa do Monty Python. Ela passou no teste, viu? Acontece Monty Python. A mesma coisa aqui. Conheça a pessoa pra qual você vai indicar esse filme. Porque ele não vai ser engraçadão de cara. Você tem que conhecer um pouco os personagens.
E aí eu volto a dizer, é a mesma lógica de uma série. Seinfeld, por exemplo, se você vai assistir a primeira temporada, ela tem sua graça. Quando você vai assistir a terceira, a quarta, que você já conhece os personagens... fica melhor. Fica muito mais engraçado. A piada faz sentido pra aquela pessoa que tá vivendo aquilo. É que a Thaís, por exemplo, ela tem um problema com o Seinfeld. A gente sempre assistiu uns episódios perdidos. Nos episódios perdidos, a Elaine e o George são engraçados. Assim, se você assistir um episódio só, eles são legais. Mas se você assistir vários, aí você acha o Jerry e o Kramer melhor. Sim. Porque eles, individualmente, eles parecem chatos. Se você assistir um ou outro episódio perdido, eles parecem uns personagens meio babaca, assim. Mas quando você assiste a série e você pega meio que a ideia geral da série, eles ficam bem melhores, né? Pro filme, você vai precisar de pelo menos uns 20 minutos. Não é um filme longo, ele tem, o quê, 1h30? É bem pequeno. Curtinho. Tem na Netflix, vale lembrar. Tem na Netflix, ajuda a gente bastante. viu pela Netflix e a gente falou, nossa, esse filme parece ser legal. Espero que não saia antes da gente lançar esse podcast, porque isso tem acontecido bastante. Mas, dá uma chance, vai assistindo, conforme você vai se identificando com algumas coisas dos personagens, você vai gostando mais. Infelizmente, Garotos Perdidos não tem na Netflix, só vai ter o terceiro filme, mas como a gente falou aqui, não é tão bom, né? Mas... Vai que volta. Faz uma campanha aí. O DVD é geralmente fácil de achar por aí. Ele é. Sim, sim. Se você gosta daquele mundo alternativo da internet, também não é difícil. Um mundo alternativo. Alternativa. Eu sou alternativo, eu me sinto um vampiro, eu gosto de locadora. Eu não sabia que ainda existia. Anos 80 ainda, né? Você vai, né? Pô, eu alugava. E o cara no Garotos Perdidos tinha uma locadora que funcionava à noite? Vampiro, dono de locadora, hein? Isso é muito anos 80. Eu, vampiro, sou dono de uma locadora de madrugada. Nossa, é muito anos 80. Molecada andando de bicicleta, locadoras. Mas sabe mais do que era? Se fosse escalão, era o mais baixo. Eles estavam infiltrados até na prefeitura e o cara tinha uma locadora. Poxa. Hoje em dia, a molecada não anda mais de bicicleta, será? Não. Eles só usam drogas. Eles não usam mais bicicleta, só drogas. Aqui na BC tá difícil. Não, aqui na BC, você anda de bicicleta, você é esmagado por um ônibus, né? Não, sim, mas tipo, mesmo nos Estados Unidos, no interior, assim, sei lá. Não sei. Tem que ver lá, mas... Bicicleta? A cidade que eu fui do interior, não. Eu tô falando assim, hoje em dia, os jovens que aparecem em séries, eles não andam mais de bicicleta, né? Não. Eles sempre têm carro. Com 16 anos já tem carro. Aquele menino do 13 Reasons Why não andava de bicicleta pra lá e pra cá? Ah, é verdade. Mas ele era o perdedor, o excluído. Só ele fazia isso. Caramba. Bom, aí a gente volta pra aquelas coisas tipo Conta Comigo, né? Os perdedores de bicicleta. Quando você quer retratar os anos 80, tem que ter meninos andando de bicicleta, crianças andando de bicicleta. Igual Stranger Things. Stranger Things, o Do Louca nos Monstros, Conta Comigo. Só uma coisa pra Thaís que não viu, a gente tá falando um monte de coisa de vampiro e tal. O Deu a Louca nos Monstros. Você sabe alguma coisa da história? Nada. Esse filme é um dos mais clássicos. É bem da hora. Eu vou dizer da forma mais simples que eu posso. É igual os Goonies, só que os vilões são os monstros clássicos da Universal. O Drácula é o principal vilão, o monstro do pântano, o lobisomem, a múmia. Um monstro da Lagoa Negra. E acho que ele veio depois do Goonies, não veio? Também no mesmo ano. Eu imagino alguém na produção falando, eu quero esse filme aqui com monstros. Aí conta pros Goonies, assim. Vale a pena, é recomendação extra. Esses são os filmes que eles até poderiam fazer um remake com uma qualidade melhor dos monstros, talvez. Mas a qualidade dos monstros desse... Mas assim, ainda nos anos 80. Tipo, se eles fizessem, tipo, Stranger Things. Mas ia ficar muito igual. Assim. Garotos Perdidos também, talvez, fosse um pra fazer. O que faltou nos novos foi os anos 80. Não, mas um remake, talvez, quem sabe, começar daí uma nova história pra continuação. Eu acho que eles têm que aproveitar, porque o remake tava até então sendo, vamos fazer aquele filme hoje em dia? Então. Agora a gente aprendeu que, não, vamos fazer esse filme com a tecnologia nova, com o ritmo novo dos filmes, mas lá nos anos 80. Não que eu acho que seja um filme que precise de um remake. Eu também acho também que não precisa. Mas talvez pras continuações, pra ter a história dos irmãos Frog, legal. Outros assim, vampiros. Eles quando criança. O avô dos moleques. Talvez no mesmo mundo, né? Mas naquela época. Eu gostaria de fazer até o remake e o Kiefer Sutherland seria o líder vampiro. Mas ele é baixo. Mas ele teria que estar usando um tamanco bem alto. De perna de pau! Kiefer Sutherland de perna de pau! Eu sou o líder dos vampiros! Não, usa aqueles efeitos do Hobbit, do Senhor dos Anéis, pra parecer que ele é maior. Tipo, em perspectiva. Perspectiva forçada.
Bom, pessoal, mas é isso. Vejam os filmes, nos digam o que vocês acharam. Vocês gostaram do modelo dobradinha? Qualquer coisa, vocês têm outros filmes que dá pra ver de 2 em 2 e vale a pena? Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Falou!